agradecendo bastante a Elizabeth, diretoria da casa. Não, só do trabalho. Só o trabalho? Só o trabalho. E a diretoria da casa? Não. Do trabalho? Então, Só da coordenação do então, a trabalho. coordenação do trabalho que está sendo feito dessas turmas para que seja desenvolvido esse tema. Ela nos pediu algum tempo atrás e é um tema um pouco inusitado. Não é da minha área normalmente de domínio na medicina, mas eu achei bastante interessante. A gente estava comentando há pouco até que quem mais aprende em determinados temas é quem desenvolve, não quem ouve, né? A gente sabe disso quando prepara algum tema, ainda mais quanto mais estranho é ao seu métier, à sua profissão, ao seu grau de conhecimento daquilo, mais interessante fica realmente aquilo que a gente faz. Então, eu agradeço as honras da casa, realmente, de voltar aqui, é um prazer bastante grande, e a gente vai tentar desenvolver alguma coisa desse tema, que é bastante interessante, e eu procurei trabalhar ele de uma maneira que a gente vem dissecando essa frase, entendendo o que quer dizer essa frase, e dividindo por partes. Então, cada parte, o que significa? Vamos trazer um pouquinho de detalhe. Porque a gente, olhando a frase, né, qual a importância do livro na divulgação de uma doutrina? Então, aparentemente, você fala, bom, já deu a palestra, né? Todo mundo sabe que é importante. Então, enfim, obrigado, até logo, acabou, né? Vamos todo mundo ponto final, a gente sabe a importância do livro. Então, o desafio é a gente trazer a imaginação e trazer o conhecimento para a cabeça de todos, para que a gente possa dar uma viajada nesse tema um pouquinho, a respeito do que ele significa na profundidade, né? Então, eu diria para vocês que a gente poderia, por exemplo, traduzir isso em outras palavras. Então, a importância do livro na divulgação de uma doutrina, se a gente for pensar no significado, ele poderia, por exemplo, eu poderia talvez dizer isso, a importância do marketing na venda de um produto. Por que não? Se for para a área de marketing, né? Então a importância do livro, né, na venda de um produto. Então a gente poderia dizer isso também, né? Então a gente pode, o tema é atual e amplo, a gente pode usar esse tema da importância do livro em qualquer outra área do saber. Ou poderia dizer isso também, isso seria também correto? Qual que é a importância do professor no ensino de uma matéria? Para mim são frases análogas, né? Então o professor, quem seria? O livro, né? E no ensino de uma matéria seria o quê? Na divulgação de uma doutrina. Então a gente acaba tendo o tema bastante amplo quando pensa em outras áreas além de uma doutrina, né? do conhecimento. Então, o que o livro nos faz? O livro, ele nos traz sensações de magia, sensações de transpor nossa realidade muitas vezes. Então, dependendo do tema que você explora, daquele romance, ou daquela ficção, ou de um romance espírita que a gente gosta tanto de ler, ou de um livro doutrinário, um pouquinho mais do ponto de vista de ensinamento, mas eu digo assim, como fica aquela sensação dentro do nosso coração e dentro da nossa mente quando a gente lê um livro. Então, isso depende de cada um tem a sua experiência. Então, a partir do momento que eu falo uma palavra, existe toda uma carga sentimental em cima daquela palavra. Então, uma palavra não significa a mesma coisa para mim e para a cabeça de cada um de vocês. Então, quando eu digo cadeira de balanço, o que significa cadeira de balanço? Friamente, é uma cadeira que balança. Agora, o que isso pode trazer na mente da gente, cadeira de balanço? Sensação de família, uma coisa antiga, paz, conforto, né? Tranquilidade, saudade, né? Então, existe toda uma carga emocional embutida dentro de cada palavra. E o livro nos traz isso. Então, a cada pessoa que lê, não sei se aconteceu com vocês, mas provavelmente deve ter acontecido com muita gente, quando você lê um livro que você gosta muito, né? Tem algum livro que a gente gosta muito, não tem? Você lê e fala, nossa, esse livro mudou a minha vida. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, em alguma área, né? No caso, vamos supor, da doutrina espírita. E aí você faz o quê? Com quem você gosta? O que a gente faz com o livro? Indica, oferece, muitas vezes, né? Ou indica, ou compra, ou dá para o seu melhor amigo, para o seu parente querido, né? E algumas vezes dá certo, né? Isso. E outras vezes o que acontece? A pessoa nem diz para você se leu, não é verdade? Se leu, gostou ou não gostou, você fala, puxa vida, para mim foi tão importante aquele livro. Por quê? Porque cada um tem o seu momento e cada palavra tem o seu significado dentro da mente de cada um. Então isso é bastante significativo para mim. Então o livro ele traz o quê?
ele traz sensações diferentes, ele traz sensações em que não são aquelas palavras da página que estão escritas, né? Não é aquela informação fria em que você aprende, você viaja literalmente dentro de uma história. Então, a gente pode ver aqui a abertura de um livro em que a gente tem acontecendo uma cena que você está imaginando, né? O que isso está acontecendo? Além do registro escrito, o que eles nos traz, né? Então, situações imaginárias que despertam a mente, desenvolvem os sentidos e que fazem o nosso espírito realmente ter sensações diferentes, né? Quando a gente vivencia, ou às vezes a gente vivencia o personagem, ou a gente, às vezes, passa a ser o personagem, né? Eu tenho uma colega nossa, que ela estava lendo um livro uma vez, ela ficou tão empolgada com o livro, e quando entrou no último capítulo, ela veio contar pra gente chorando que ia acabar o livro. Ela vai falar assim: o que vai ser do fulano? Vai acabar o livro de uma maneira tão emocional que ela estava envolvida com aquela história. Isso é uma coisa que acontece com frequência quando a gente gosta de um livro, né? Então as histórias saem das páginas, as informações vão brotando à medida que a gente lê e vai explorando essas informações, né? Então, e qual é o sentido disso? O sentido é que a gente precisa evoluir. Evoluindo, a gente tem que ter um enriquecimento espiritual. E esse tema nos traz essa riqueza, né? Que é a leitura. Então, a leitura é o conhecimento. E não necessariamente a gente precisa pensar em leitura. A gente poderia traduzir livro, por exemplo, em outras mídias, né? A importância de um artigo na internet, na atualidade, por que não? É um livro, né? Um audiolivro também faz o mesmo efeito, e às vezes até mais, né? Eu nunca esqueço quando eu ouvi Memórias de um Suicida, e foi o audiolivro, 20 horas de livro, eu não conseguia me livrar do celular. Eu estava ouvindo o celular o tempo todo, eu queria ouvir a sequência. Então, o audiolivro é uma coisa que, na prática, por falta de tempo, que você adquire um CD ou põe no pendrive e coloca, por exemplo, o audiolivro no seu carro, ou no seu trabalho, ou num lugar que permita que você ouça, é uma maravilha, né? Então, você fica tomado pelos ouvidos, por outras sensações sensoriais que não a visão, e sim o ouvido. Eu recomendo, é uma experiência muito interessante, né? Bom, então a gente vai falar na conversa dessa noite, nós vamos explorar esses 3 temas. Isso aqui é a divisão que eu fiz para poder falar para vocês alguma coisa mais detalhada. Então a gente vai falar a história da escrita, por quê? Porque tem a ver com o livro, né? Vou trazer alguns dados da escrita dentro da humanidade. A gente vai falar alguma coisinha sobre doutrinas e divulgação, porque é a propaganda da doutrina através do livro. Esse foi o tema proposto, né, que a gente vai desenvolver. Bom, a gente sabe que o início da Odisseia humana na Terra foi há bastante tempo atrás. A gente falou bastante naquela outra palestra sobre a formação e evolução do homem. Então a gente tem uma história aí do planeta de 5 bilhões, quando foi dado a Jesus que fizesse a gerência do nosso planeta e colocasse-nos para evoluir dentro do planeta o qual ele toma conta. Então a gente já tem uma história de bilhões de anos como planeta e alguns bilhões de anos como ser humano, né? Então o primeiro homem da linha dos Homo, né, que são aqueles que são mais semelhantes a como nós somos hoje, então data de 1,5 milhão de anos, que é o Homo habilis, que é um dos homens que passou a ter uma habilidade melhor com a mão e passou a ter um desenvolvimento. Então a gente tem, graças ao cérebro, as habilidades que conseguiu fazer e ir sobrevivendo. Hoje somos uma espécie única, né? Existe concorrente, hoje existe espécies paralelas ao ser humano? Não, somos somente nós. Em outras épocas já existiu. Então, em outras épocas, há alguns milhares de anos, existiram diferentes tipos de ser humano, né? Então, hoje não. Hoje somos só os sapiens que chegou até aqui, somos nós, né? Então, temos a supremacia do planeta. E o que a gente faz com o planeta? Então, temos essa responsabilidade muito grande de sermos a espécie que domina o planeta, né? As habilidades foram se desenvolvendo, né? Bom, aí o homem, para começar a se comunicar, o que ele passou a fazer? Ele precisou ter uma linguagem, né? A partir do momento que foi evoluindo, uma linguagem. Primeiro, uma linguagem falada, através de fonemas, começou a emitir sons e começava a se entender dentro do seu grupo. E existe até estudos interessantes de animais mais primitivos que se entendem. Então, animais que fazem, macacos, por exemplo, fazem um grunhido, e aquele grunhido significa: o leão está chegando. Então, todos os macacos saem correndo e sobem nas árvores.
Então tem todo um estudo da linguagem dos animais. E à medida que a linguagem foi evoluindo, a gente passa a ter algum tipo de representação diferente. Então a gente passa a ter as pinturas rupestres, né? Essas pinturas rupestres, elas são aqueles desenhos nas cavernas, né, que os nossos antepassados fizeram. Você vê lá o desenho do bisão, o desenho do instrumento cortante, né, e assim por diante. São registros isolados dentro de cavernas, da maneira com que nós fizemos, porque nós viemos dali também. Não podemos esquecer que nós somos espíritos em evolução permanente. E nós estivemos também nas cavernas, né? Então, na nossa época, a gente achou a melhor maneira, não eram eles, eram nós. Nós fizemos isso através das pinturas rupestres, cerca de 40 mil anos atrás. E a comunicação foi evoluindo a partir daí. Isso era uma comunicação, não era simplesmente uma manifestação de arte do ser. Então, ele fazia as suas inscrições para que fossem vistas por outros seres da mesma comunidade, e aquilo queria dizer alguma coisa. Agora, qual era a finalidade dessas mensagens? Então, eles trocavam mensagens, passavam ideias, transmitiam desejos. Isso aqui é importante, olha, porém, ainda não é uma escrita verdadeira. Apesar de ser uma grafia, era pintado na caverna, a gente não pode considerar uma escrita. Por quê? Porque a escrita verdadeira, ela tem que ter uma organização suficiente, uma padronização gráfica, ela tem que ser compreendida por quem vê. E aquilo nem sempre era compreendido. Então eu ia lá, fazia o meu bisão, com uma lança enfiada, a interpretação era de cada um que olhasse ali, não era uma coisa padronizada, né? Então, era um fruto de cada indivíduo, da sua experiência pessoal. Bom, e é tão importante a escrita, que a gente está falando da importância do livro, que a escrita, ela simplesmente faz a divisão entre a história e a pré-história. Então a gente tem, em torno de 3.500 a 4.000 anos atrás, a gente considera daqui para trás é a nossa história. E de 4.000 anos para trás ainda é a pré-história. Por quê? Porque foi quando a escrita foi iniciada no ser humano. Então é tão importante que é. Então, como a gente falou no outro slide, para ela ser considerada escrita, ou melhor, para a escrita ser considerada como linguagem, né, compreensível, ela precisa ser estruturada, então ela tem que ter elementos semelhantes e padronizados, tem que ser organizada de uma certa maneira, como é a nossa escrita, padronizada, não pode um escrever uma letra num formato, outro em outro, que já não traz a mesma informação, né? Reproduzível, eu ensino, ela aprende e faz igual. Então a gente reproduz isso de alguma maneira. E o conteúdo tem que ser compreendido da mesma forma, por um determinado grupo humano. Então, se a gente lê um mesmo livro, a gente tem que ter uma mesma informação. Então, a opinião é diferente, mas a informação que está ali é a mesma. Então, todos podem passar em várias línguas e aquilo vai ser compreendido. Então, isso passa a ser uma linguagem, a gente está se comunicando verdadeiramente. Bom, e como é que começou essa linguagem? Então, 5.000 anos na pré-história, então, muito antes do alfabeto, né? Então, a elite identificava as suas tribos, por exemplo, nas pedras de xisto, na Espanha, em Portugal Antigo, na Península Ibérica, dessa maneira. Cada pedra, xisto é aquela pedra que faz óleo, né? Era comum na Península Ibérica, na Europa. Então, com desenhos diferentes. Então, eram como se fossem clãs. Então, era uma escrita isso. Foi considerada o início da escrita. Então, ainda na transição da pré-história para a história, né? Depois disso, a gente teve os sumérios, que passaram a desenvolver a escrita cuneiforme. Então, a importância da escrita. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos às placas de argila, com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Então, o que se escrevia? O cotidiano. Então, quando que se notou, por exemplo, as pessoas começaram a notar que era necessário que se registrassem as coisas? Na hora que as comunidades começaram a crescer. Então, a partir do momento que somos só nós, a gente criou uma comunidade, cada um lembra de uma coisa, a gente vai evoluindo. Agora, a partir do momento que mudou disso para um bairro, ou para uma cidade, ou para um estado, então a necessidade de registro e de reprodução, e de controle financeiro, quantos sacos de cereal eu contribuí esse ano, como que o reino está, né, financeiramente, quantas pessoas habitam na nossa comunidade. Então, passou a existir um registro escrito disso. Então, essa é uma das importâncias do desenvolvimento que a escrita trouxe e a organização para o homem, né? Então, faz parte do desenvolvimento também. Bom, ainda nas primeiras formas de escrita, a gente tem o que? Simbolicamente, a gente tem as primeiras formas de escrita, né? Esse livro
esse site historialivre.com é interessante o que se fala, né? Então a gente tem os primeiros registros no Egito Mesopotâmio por volta de 3.500. E aí a gente lembra do quê? A gente pensa nessa época, quem que viveu na nossa espiritualidade? A gente sabe Moisés, né? Então ele tem aí o código mosaico, que é chamado. Então esse código mosaico trouxe para a gente simbolicamente uma grande mudança em que os 10 mandamentos foram trazidos por Deus, né? A Moisés. Então o registro escrito dos 10 mandamentos que Deus trouxe, né? Para essa pessoa que foi Moisés. Então a gente tem as pedras dos 10 mandamentos. Agora, uma curiosidade que eu fui atrás e que eu não sabia é que nunca existiu fisicamente, provadamente, não existe em nenhum museu a pedra dos 10 mandamentos. Então todas são reproduções de relatos de 3.500 anos atrás. Então isso aqui é simplesmente uma maneira de reproduzir, uma maneira da gente enxergar ela, mas ninguém garante que foi assim, a gente não sabe como isso aconteceu. E não existe registro desse acontecimento do ponto de vista físico. Igual tem uma pedrinha de algum lugar que a gente sabe que é o resto de uma cidade, não existe isso, pelo menos eu não encontrei. Mas é extremamente simbólico, é uma escrita, é organizada, né? E nos traz conhecimentos muito grandes, né? Aí a história vai seguindo, na história da escrita, a letra dos gregos, o apogeu, a Grécia, berço da civilização ocidental com a filosofia, né? E seus filósofos diversos, né? Que deixou como legado as bases para a ciência moderna, do que a gente tem hoje. Então a maneira de pensar, a maneira de interpretar os fatos, os diversos filósofos das diversas correntes, socráticas, não socráticas, né? Então a gente tem um tipo de letra. O apogeu, nessa época, esse é uma escrita grega. É uma escrita totalmente compreensível já, que a gente... Vocês estão entendendo o que está escrito? Nem eu. Mas era compreensível para quem fala grego antigo, né? Por isso que fala, aqui não está vendo, por isso que fala, pô, você escreveu em grego, né? Interessante, já é alinhado, né? É, já tem um alinhamento, né? Já tem um formato definido, né? Mas as letras já são mais conhecidas para nós. São, mas é de um alfabeto antigo grego, né? A não ser um grego de hoje, eu não sei se vai dessa placa, isso eu não me informei, não mandei para mim um grego para saber. Não sei se pode ser em grego antigo, né? Aí, a gente imagina o seguinte, imagina que você escreve alguma coisa, uma coisa é escrever, outra coisa é reproduzir e falar aquilo. Ler é igual a escrever? Não. Então, escrever eu posso fazer símbolos gráficos e ir colocando aquilo. Agora, aquilo, cada letrinha daquela ser associada a um fonema, a um som que a gente reproduz, isso veio no segundo tempo. Então, a gente está trazendo a história que foi até chegar no primeiro livro. Então, o que é o livro? É um conteúdo, em alguma coisa física, que estão registradas informações reproduzíveis, compreensíveis, né, organizadas e que possam ser faladas. A gente já passa para um outro estágio, né? É o estágio de falar e se comunicar. Então, o A, você pode desenhar o A, mas quem disse que ele é A, ou em inglês A, né? É outro estágio. Então, é associar o fonema à letra. Então, nessa época, aí passou a se associar o fonema às letras. Podia-se ler as coisas escritas, que antigamente, antes dessa época, não se podia ler. Era só uma escrita, era compreensível. É até difícil para a gente saber como, né? Como é que se compreendia uma escrita em que você não pode ler? Mas o que estava escrito ali, as pessoas compreendiam, de alguma maneira. E aí a gente vai passando para os outros povos, diversos povos mudando o tipo de letra, o tipo de escrita, associando fonemas diferentes. E dentro dessas escritas religiosas, trazidas como informações das mais diversas, né? Então aqui no caso dos etruscos, nessa época do século VII a.C., foi até o século II, uma coisa muito longa. Foi, só por curiosidade, o povo etrusco foi o povo que viveu na Etrúria, na Península Itálica. Então uma determinada região que hoje lembra a Toscana, né? Que são os etruscos, né? É um lugar muito lindo, né? Toscana dizem que é muito bonita. E aí a gente passa na sequência a letra dos romanos, né? Aí a gente mudou de reino, né? Porque aí você passa dentro da história, passou a ter uma outra significação. Então os romanos tinham outras ideias. Então eles sucederam aos gregos, né? Então o apogeu do reino romano, o que aconteceu, se aproxima um pouquinho mais da nossa história, por exemplo, espírita, pensando na época de Jesus, né? Na época dos romanos. Então aqui
os romanos eles trazem para a gente hoje a lembrança da caligrafia de hoje. Então, o que se escreve hoje, mais ou menos, a base da tipografia é a base da escritura romana. Então, que a gente pode ver alguma coisa em diversas maneiras escritas aqui, né? Então, a tipografia, caracteres chamados romanos, né? Então, a gente está vindo falando da escrita para chegar em outro ponto. A letra visigótica, tudo na sequência, estou falando tudo no tempo, a gente está avançando em direção ao nosso tempo, isso, né? Aí a letra uncial, que foi uma letra importante de Carlos Magno, que dominou toda a França, que teve séculos de desenvolvimento, né? E de cultura, como os gregos na Grécia. Carlos Magno fez isso também dos francos, o rei dos francos. Então essa é da época dos carolíngios, chamava a época carolíngia. Era essa época que se escrevia com essas letras, são as letras unciais, arredondadas, né? Então o reino de Bizâncio, na Idade Média, já foi evoluindo, mudando bastante. A gente está andando aí alguns séculos, né? Em alguns segundos, alguns minutos. Então essa é da época carolíngia, né? Então a letra escrita carolina, bastante difícil, né? A gente vê escrito isso aqui, quer dizer bastante coisa, já tem fonemas ligados. Isso pode se ler. A pessoa na época lia esse manuscrito, né? Então o impulso cultural e intelectual que Carlos Magno deixou no centro da Europa foi muito grande. Então a contribuição para a escrita e diversos livros dessa época, não como livros, mas como manuscritos, já existem para traduzir como aquela sociedade vivia. O que era feito? Qual era o cotidiano? Então é através disso que se estuda uma civilização. As letras góticas depois, na região da Alemanha, né, que veio vindo. E aí, a partir daí, a gente já passa a ter o homem necessitando ter uma escrita reproduzida no papel. Então, como é que eu vou fazer? Tinha uns monges que escreviam, né, iam passando. Como é que é feito para atingir uma massa? Não dá para eu escrever na mão quantos monges, por quantos anos precisam para reproduzir o Velho Testamento. E era assim, né? Então, a partir daí, a gente tem no marco histórico, talvez não seja o primeiro, mas historicamente, a gente tem como marco histórico o primeiro livro, que foi a Bíblia, né? Quando Gutenberg inventou aí a prensa, né, de fazer aí os livros, foi impresso em 1455 por Johannes Gutenberg, muito tempo depois de terminar de ser escrita. Então, em torno do ano 100, né? Então, Jesus é a base, o ano zero. 100 anos depois, a Bíblia estava pronta, né? E os apóstolos já tinham escrito e tal, já existia a base da Bíblia de hoje. Somente no 1455 é que foi impressa pela primeira vez, né? Então, e antes, como é que acontecia? Da mesma maneira que os livros contam para a gente, né? A gente vê em diversos livros, as pessoas levavam pequenos manuscritos, olha, isso aqui Jesus falou sobre tal coisa, foi anotado por fulano. A carta de Paulo aos Filipenses, que foi uma das primeiras, em relação que era na Grécia, né? Começou, e existiam através de bilhetes, não como um livro. Então, a importância do livro na divulgação de qualquer coisa. Então, a Bíblia, hoje, a gente sabe qual a importância da Bíblia hoje? Em que pese alterações que foram feitas, em que pese alguns trechos se questionam se foi mesmo escrito ou se foi colocado para tentativa de domínio de alguma maneira, né? O próprio Pentateuco de Moisés, as histórias divididas em 5 partes que Moisés escreveu, dizem que 2 ou 3 partes são completamente diferentes? Ou será que ele foi inspirado de uma outra maneira a ser escrito daquilo lá? A gente já entra na parte espiritual. Então a espiritualidade preparou ao longo de todos esses anos, séculos, vamos dizer assim, milhares de anos, para que o homem fosse evoluindo e conseguindo se comunicar de maneira diferente. E a cada dia mais a gente consegue entender aquilo que está em nosso entorno e o que nos trazem os espíritos mais evoluídos que vêm nos servir de mentor, né? Então, no Brasil, como curiosidade, o primeiro livro impresso foi 355 anos depois da impressão da Bíblia, né? Que foi em 1810, Marília de Dirceu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, que foi o primeiro livro impresso no Rio de Janeiro, né? Bom, em termos de importância da escrita, a gente já falou que a divisão, uma das coisas importantes é que a linha divisória entre a pré-história e a história, que se situa em torno de seus 4.000 anos, simplesmente é a escrita. Então seria uma das respostas que eu tenho para trazer para vocês de qual a importância de um livro na divulgação de uma doutrina. Simplesmente a gente já tem uma das respostas. Então, antigamente podia ser transmissão oral também, né? Tem alguns povos que usam simplesmente a transmissão oral. Então, como
costumes, por exemplo, os celtas, né? Eles tinham costumes de não ter escrita. Então, existem registros escritos dos celtas. Então, os celtas eram transmissão oral. Então, existe até uma coisa bastante interessante que tanto os celtas quanto os galeses, os mais Gales, eles fazem versos. Né? Hoje não mais, mas na cultura lá de... não sei o que é, mas da época dos galeses, né, primitivos. Não me lembro exatamente o certo, mas existia uma coisa muito interessante, que era um registro através de poema. Então, por que era um poema? Um poema, às vezes, de 20, 30, 40 estrofes. E aqueles indivíduos mais preparados guardavam aquilo. Porque é uma maneira de não mudar a realidade da história. Se tem um poema rimado, frases com frases, não tem como mudar. Eu não posso adulterar a história a partir do momento que é contada por um poema. Então, esses povos, eles eram cultuadores disso. Então, até hoje existem festivais que cultuam esse tipo de atitude, né? Que não é mais uma atitude da modernidade, mas é muito interessante pensar na antiguidade como uma maneira de se passar a escrita sem que tenha rasuras nessa escrita. O meu interesse não está escrito. Está escrito uma determinada batalha aconteceu. Como que a gente vai narrar essa batalha? Então, uma determinada pessoa ou várias faziam poemas sobre a batalha que aconteceu. E esses poemas eram recitados geração após geração. Isso chama-se transmissão oral. É um dos tipos de transmissão oral. Né? Bom, então a importância da escrita para a história, conservação dos registros, né? Porque pensa bem, o cérebro da gente é maravilhoso. Agora, quanto que um cérebro guarda? Né? Ele guarda o nome de todo mundo aqui? Guarda. Guarda o telefone de todo mundo aqui? Guarda. Né? As pessoas podem guardar, a gente sabe que guarda. Tem gente que antigamente pegava a lista telefônica, alguns gênios, e decorava a lista telefônica. Não de Pindamonhangaba, mas de São Paulo. Né? Aí, então a gente tem uma capacidade limitada de guardar dados. Né? A partir do momento que existe a escrita, de qualquer maneira, mesmo no computador é uma escrita, um registro do HD, então você tem a conservação permanente desses registros. Né? Permite o armazenamento de tudo isso, e uma consulta quando você quiser, abrir uma página de um livro, abrir um arquivo de um computador. Né? E a propagação das informações, não só entre indivíduos, né? Que é um privilégio também da linguagem, por diversas gerações. Isso da mesma maneira da parte espiritual, o nosso perispírito também tem um HD. Né? O que é HD? É o disco rígido do computador, é a memória do computador. Então, nós temos inúmeras encarnações, a gente adquire informações nessas inúmeras encarnações que estão registradas no nosso perispírito. Então, isso que nos faz crescer, porque senão o que seria da gente se a cada experiência nada trouxesse? Se a cada experiência terrena que a gente vem, passa aí seus 50, 60, 70, 80, 90 anos, vai embora, zerou, apagou o nosso disco rígido, que validade tem isso? Né? Então isso faz parte também do registro perispiritual do ser. Né? Bom, aqui a gente passa um pouco, sai da linguagem. Então a linguagem, a primeira parte, a gente acaba aqui. Aí doutrina, o que é doutrina? A importância de um livro no estudo de uma doutrina. Com doutrina a gente tem como definição um conjunto de princípios que serve de base ao gerenciamento de um sistema. Então é uma série de informações que ordenadas nos trazem uma doutrina. Né? Então ela pode ser religiosa, literária, filosófica. Doutrina também pode ser uma fonte do direito, e a gente está falando mais particularmente da doutrina espírita. A doutrina espírita é o que é? Todos nós sabemos que é a compilação de informações que Kardec nos trouxe, né? Aí em 1857, com o lançamento do primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos, a segunda edição, a sequência, e a gente já sabe disso. A codificação da doutrina espírita. Não existia espiritismo antes? Com esse nome, não. Então a gente tem esse nome hoje porque Kardec adotou na França, né? Espiritismo, né? E existia a espiritualidade. Agora, a gente teve um ponto de maturidade. Então, qual foi o ponto de maturidade? Foi na época em que se começou a ter manifestações espirituais que atraíram a atenção do povo, e a partir daí alguns cientistas foram atrás. Um deles foi Kardec, que era um pedagogo, cientista, professor, uma pessoa maravilhosa, né? Extremamente protegida pela espiritualidade, dotada dessa capacidade científica de análise, que passou a ver os fenômenos das mesas e começou a analisar, e em 2 anos ele compreendeu tudo isso
e ele colocou isso no papel. Então, as 500 e poucas perguntas da primeira edição do Livro dos Espíritos saem dessa maneira, né? Então, isso foi a compilação da doutrina. Então, a gente já tem alguma coisa que é consistente. A compilação da doutrina espírita através da publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Não faz muito tempo, né? 162 anos. A gente está falando em termos de história. A gente acabou de falar em 4 bilhões, né, que a Terra tem. Falamos de 1,5 milhão do primeiro Homo habilis, né? Que são 162 anos, né? É muito pouco na nossa história, né? Bom, ela está sempre relacionada a um objeto de ensino, que ela pode ser propagada de várias maneiras. Então a gente pode ter diversas mídias para se propagar uma doutrina. Hoje, por exemplo, é uma delas, uma palestra, um bate-papo, uma passagem de um tema. Então é também a propagação de uma doutrina. A gente está falando de história, mas a história sob a ótica espiritual, né? Então isso também faz parte da nossa pregação do dia a dia, né? Bom, o dogma já é um pouco diferente, né? Às vezes a gente fala, mas e dogma, o que é? Né? A gente vai pensando em uma coisa mais fixa. É doutrina? Mas é uma coisa fixa e imutável. Então eu achei dogma uma crença estabelecida de uma religião, de uma ideologia ou qualquer tipo de organização. E é considerado um ponto fundamental e indiscutível dentro de uma doutrina. Então isso é a diferença de doutrina e dogma, né? E vem do grego, né? Eu também não sei pronunciar isso, gente. Só yoga. Não sei. Bom, então a doutrina espírita, como a gente falou, compilada por Allan Kardec, tem oficialmente a criação e publicação do Livro dos Espíritos, né, em 57. Aí, a partir daí, qual foi a importância? Então, a gente pode dizer que partiu sob a iniciativa do nosso irmão Kardec, né, que tinha esse nome, né, Leon Denisard, Hippolyte Leon Denisard Rivail. Nasceu em 1804 e morreu em 1869, desencarnou com uma ruptura de um aneurisma. Encontrei. E que em 54 começou a se informar a respeito dos fenômenos espirituais. Naquela época existia muito mais fenômenos físicos, de bater nas paredes, de levantar a cadeira. Então isso chamava muita atenção da população. E na França isso se tornou uma febre. Em Paris existiam casas, vocês já devem ter lido, casas que viraram verdadeiros circos, que eram pessoas que chamavam os amigos e até cobravam ingresso para ver o que acontecia. Na casa existia um médium, que ninguém sabia, e que esse médium de efeitos físicos atraía irmãos do plano espiritual, às vezes nem sempre das boas frequências, e que faziam estrepulias físicas, eles batiam na parede, derrubavam coisas. Então isso era visto como uma diversão, até que foi se selecionando e algumas pessoas conseguiram extrair disso qual era a informação que a espiritualidade queria nos trazer, né? Então, uma época muito importante que aí a partir disso tudo mudou, né? Bom, então o Livro dos Espíritos dentro da espiritualidade, ele nos encontrou como? Num estado favorável de evolução. Então, por que não aconteceu esses fenômenos, não teve nenhum livro 200 anos ou 1000 anos atrás? Porque o estado de evolução nosso, espiritual, ainda não nos permitia compreender. Então, sempre a gente tem a necessidade de ter a informação da qual nós podemos processar. Então, por esse motivo que aconteceu nessa época. Tudo tem sua hora, né? Então, é interessante que esse escritor francês leu a obra e antes de ter chegado ao fim, ele já publicou uma elogiosa carta que dizia: é o livro mais interessante e instrutivo que já li. É o livro da vida, é o guia da humanidade. Bom, então aí a gente falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a segunda obra mais importante de Kardec dentro da divulgação da doutrina, isso já foi em abril de 64, né? Aí de 57 para 64, passaram 7 anos e ele publicou isso com as informações dos Espíritos a respeito de cada trecho do Novo Testamento, né? Então tem as explicações morais, as circunstâncias que se aplicam à nossa vida diária. Bom, e como é que anda o mercado de livro no Brasil? Ele está falando de livro, tá? Então a gente fica pensando, a internet, o que a internet fez com o livro, né? As feiras de livros, lançamentos, a parte financeira, como é que isso está no Brasil ou no mundo? Será que está caindo a produção do livro? Então qual a importância real hoje do livro na divulgação da doutrina? Se a gente não precisa mais de livro, se a gente for ficar amarradinho ao dogma livro, você vai assim, deve estar vendendo menos, né? Porque tem internet, posso baixar em PDF, né? Eu acho que tem diversos lugares, você entra e coloca lá Livro dos Espíritos em PDF no Google,
Você, em 2 minutos, baixou, você já tem o livro dos Espíritos no seu computador, no seu celular para consultar, né? Mas se a gente não se ater, ficar preso ao nome livro, a gente vai ter uma outra ideia. Então, tem muitos números, a gente poderia falar de valores, de números, de movimento, de estatística, né? Então tem diversas informações, de 16, 17, a variação da venda, quanto medem nas livrarias, quantos registros novos de livros foram feitos, 10% a mais na variação do ano. Então tem várias fontes que a gente pode procurar, eu dei uma brincada com isso, né? Mas a informação mais positiva é que o mercado do Brasil registrou um resultado positivo em 2017. Ou seja, vendeu-se mais livro em 2017 do que em 2016. Né? Ele cresceu 10% de faturamento no primeiro semestre de 2018 também. Então também cresceu em 2018. Isso é muito bom. Né? Tem as crises das livrarias, que tem 2 gigantes que estão em intervenção fiscal, a gente sabe. Mas o livro continua crescendo nas pequenas livrarias, né? Nos quintais que produzem também. Então, a gente tem essa informação para trazer. Bom, eu, sinceramente, essa informação aqui, ó, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano, fazendo uma pesquisa. Eu achei bastante até. Eu achei que na média brasileira de 200 milhões de pessoas, a gente não atingiria essa média de uma média de 2,5 livros por ano por habitante. Então, tem gente que está lendo 10 ou 20, né? Porque os que não leram nada, na verdade, então tem gente lendo muito mais. Então, isso é um número importante. São né? os espíritas. Está aqui. Os espíritas estão vendo. Está aqui também. Bom, então, de acordo com esse professor, vários fatores podem contribuir para a falta de costume de ler, na leitura. A desigualdade social, o analfabetismo, a falta de estrutura familiar, educacional, porque não é prioridade. A prioridade qual é? Sobreviver, comer, ter emprego, né? Segurança. Então, essa saúde, essa é a prioridade. Enquanto a gente, falando de Brasil, não tem uma estabilidade com esses fatores, é difícil estimular alguém a ler, né? Então, não é impossível, mas é difícil, né? Então, a gente percebe que os países mais desenvolvidos têm uma média maior de leitura, né? Muito maior do que a nossa, né? Então, se eu me surpreendi com isso aqui, eu também tenho essa informação aqui, ó. 30% da população nunca comprou um livro, né? Então também é curioso, 1/3 da população nunca comprou um livro no Brasil, né? Então a gente percebe por aí como as pessoas que estão mais aculturadas e dedicadas à leitura estão se dedicando. Porque se 1/3 do Brasil nunca comprou um livro e a média é 2,5 livros por habitante, parece chocante, né? Parece que não bate, né? Ficou aí uma lacuna para a gente poder explicar. Bom, então e quais são as principais motivações? Por que a gente lê? Então essa pesquisa, ela procurou entender a população, por que as pessoas gostam de ler, que temas leem-se, né? Então a gente viu aqui, ó, gosto pela leitura, 25%. Atualização cultural, simplesmente 19%. Para se distrair, 15%. Motivos religiosos, 11%. Uma das motivações. Então, de cada 100 pessoas, 11 pessoas estão comprando um livro por motivação religiosa, né? Crescimento pessoal, exigência escolar, atualização profissional ou do trabalho. Então, ainda é pouco por motivo religioso, né? E o livro digital? Bom, tem o e-book, né? Tem o Kindle da Amazon, que você vai lá, paga $1, $2, né? E compra aí por 5 ou 10 reais muitos livros bons, livros que custam R$50 na livraria, né? Então, qual é a ameaça? Existe uma ameaça real hoje? Teoricamente a gente acha que sim. Poxa, deve ter, né? Tem no computador, custa $1, eu vou lá na livraria, custa $10, né? Números internacionais, por que eu vou comprar um livro? Tem o prazer da leitura, tem o ato de guardar aquele livro, de presentear um amigo. Muita gente não troca. Então, o que hoje está acontecendo? Qual é o impacto do livro digital no Brasil hoje, né? Então, hoje é outro número surpreendente. O livro digital corresponde a apenas quase 2% das vendas no Brasil, somente. Então, hoje a gente está com 2% das vendas de livro digital. Foi publicado aqui em 2018, em julho de 2018, por essa escritora Mariana Mesquita, de Pernambuco. Uma pesquisa que ela fez. Também achei interessante.
que eu vim trazer para vocês. Bom, e dentro do... a gente viu que 11% é por motivo religioso. E agora vamos entrar no Espiritismo então, na nossa seara, na nossa praia, né? Então, se a gente faz uma pesquisa, por exemplo, na Saraiva, que é uma grande livraria, que também está em concordata, também está com sérias dificuldades, a gente vê aqui, ó, você coloca lá, autores espíritas da Saraiva. Então o resultado que a gente encontra são 768 produtos, nada mal, né? Eu acho que dentro da Saraiva, do tanto de livros que ela tem para vender e da diversidade de assuntos, eu fiquei feliz de ver. Achei bastante opções na Saraiva, né? E a gente tem esses motivos aqui, ó. Uma pesquisa da FIP e das Câmaras Brasileiras de Livro mostrou o quê? Que a participação no mercado do gênero do livro religioso saltou de 16,24% em 2014 para 19%. É muito? 3%. Mas é um crescimento. Quando todo livro está estagnado, a maioria é teve um momento dos livros religiosos em geral, do gênero religioso. E que o crescimento só é menor do que o livro didático, porque não tem jeito. É o governo que compra, ou a gente compra na escola particular, o livro das crianças aprenderem, né? As cartilhas, entre aspas. Né? Bom, e no nosso dia a dia, o que a gente vê? Já que a Semana do Livro amanhã começa, essa maravilhosa Semana do Livro, né? Em que da semana passada? Semana do Livro Espírita. Livro Espírita. A gente tem as obras dos nossos autores, não dá para falar de todos, né? Mas a gente tem o grande expoente com o maior número de obras, quem é? Chico Xavier. Então, ele tem mais de 450 obras psicografadas. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo. 50 milhões, né? É muita coisa. Então, a gente tem o primeiro lançamento dele em 32, que foi o Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poesias psicografadas, todos psicografados. E a gente tem o último, não conheci, nunca ouvi falar, chama Militares no Além. Foi editado em 2008, depois da morte dele, já estava escrito por ele. Esse hoje é o último livro, nunca ouvi falar. Esse foi o que eu encontrei como literatura disponível do Chico Xavier, né? Então a gente tem uma gama de conhecimento, uma maravilha que o Chico nos trouxe. Foi o aniversário dele aí, dia 2, né? De nascimento, foi bastante comemorado. Quem mais? Quem mais a gente poderia falar? Bom, Divaldo Franco, tem mais de 250 obras psicografadas durante a vida dele. Se a gente for ver em termos de tempo, olha, o primeiro livro do Chico, quando era 32, lembra? O Parnaso de Túmulo. O do Divaldo é de 64. Justifica também pelo ano de nascimento. Ele tem 80 versões internacionais, em 16 idiomas, tem livros escritos em braille do Divaldo Franco. E tem 7 milhões de exemplares vendidos. O Chico tem 50. A gente não quer competir, mas é significativo demais, né? 50 milhões é uma cifra, eu acho assim, maravilhosa. Bom, e como é que a gente está se procurar fora da literatura espírita? Vamos procurar autor espírita? Bora, vai na Wikipedia, tá? Então o que a gente encontra? Essa pobreza de informação. A gente tem aqui, quando entra na Wikipedia e coloca escritores espíritas do Brasil, a gente tem 38 autores relacionados dentro desse mecanismo de busca, né? A gente vê aqui 38. Mas quando a gente vai na Federação Espírita Brasileira e a gente vai lá, quantos autores será que já publicaram, né? Espíritos, quantos autores reais, não os médios que escreveram, né? De quem já foi feito o livro. Então a gente vê na FEB, a coisa já muda um pouco. 122 diferentes. Aqui cada um escreveu um livro só. Então tem diversos espíritos ditados por André Luiz, por Emmanuel e assim por diante. Então a gente tem muito mais, né? Então a gente começa a perceber que o espírito ainda não está divulgado nas redes públicas. Que a federação tem de gente que passaram por ela, né? Sem dúvida, tem aqui autores estrangeiros, olha, quer ver? Aqui, olha, esse aqui, ó, Robert De Owen, por exemplo, esse autor, ele foi um reverendo inglês. Ele é o pai do espiritismo na Inglaterra. Ele nunca viveu no Brasil e a federação tem livro publicado dele. Então, a senhora está certa, tem diversos autores que passaram pela federação que não são do nosso meio, né? Bom, então, a gente está partindo para o encerramento. Que horas são? 9h05. Está partindo para o encerramento. Então, durante mais de 40 anos, o grande amor da existência do Allan Kardec tinha sido a educação. Ele foi o pedagogo, o professor. Mas na hora de concluir o Livro dos Espíritos, ele declara: foi a obra de minha vida. Né? Com tantos livros publicados que a gente nem conhece
não espirituais, né? Ele disse isso: dei-lhe todo o meu tempo, sacrifiquei-lhe o meu repouso, a minha saúde, porque o futuro estava escrito diante de mim em letras irrecusáveis. Esse é o comentário do Kardec que escreveu o livro. E naquele primaveril sábado em Paris, 18 de abril de 57, há 162 anos, a promessa de amor de Jesus, da vinda do Consolador, é consolidada pelo Allan Kardec, com a publicação, que a gente já falou do Livro dos Espíritos, com a tiragem inicial de 1.200 volumes. Bastante, muito. Até hoje, 1.200 com um autor desconhecido, né? Então ele era um autor desconhecido. No Espiritismo ele estava, na verdade, começando nisso. Primeira edição de capa cor cinza esverdeada com 501 perguntas, né? Bom, então qual a importância que a gente dá para o livro na divulgação de uma doutrina? Bom, ela é tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade é o livro do mundo espiritual, um livro de pedra, os 10 mandamentos de Moisés, né? Então Moisés recebeu essas informações. O que ele era? Era um livro psicografado, né? Sim. A gente pode dizer isso. Então tem aqui, né, um determinado ano, não sei se 70 e pouco, tinha Pinga Fogo, né, na Tupi, que eram perguntas e respostas, né, os mais antigos, os mais experientes podem lembrar, né, dessa aqui, o Chico participou de determinado ano, 74, se não me engano, não tenho certeza, e que tinha um autor, que é esse João de Santimburgo, fez as perguntas para ele. Ele pertenceu à Academia de Letras e tal. E ele faz a pergunta, ele faz o comentário, na realidade, né, para o Chico. Isso aqui são palavras do Chico, para o Chico quase encerrar. E pensar que o primeiro livro que veio ao mundo foi de pedra, psicografado por Moisés. Ele fez esse comentário. Aí Chico diz o seguinte: Emmanuel pede para mencionar diante do nosso caro escritor, entrevistador, que levantou o problema com tanta distinção e com tanto carinho, que não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã. É que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário, um instrumento que está entre este mundo e o outro. Então, eu acho que isso resume qual a importância do livro A Divulgação da Doutrina, Palavras de Chico Xavier, que é uma passagem entre dois mundos, né? Isso que ele nos disse. Então, essa é a importância simplesmente do livro na divulgação da doutrina espírita, a propagação da evolução, da cultura e do amor, né? Então, isso que eu tinha passado para vocês. Isso aqui vai ser, eu me permito dizer que isso aqui vai ser a minha contribuição como livro, um livro que eu escrevi, e a gente está lançando, já está quase pronto. Daqui uns 2 meses deve estar na mão um livro muito interessante, também escrito sobre inspiração. É uma história que se passa em 1870, com um casal que faz uma imigração e implanta o espiritismo num determinado local. Então, essa vai ser a minha contribuição para a importância se tiver alguma, né, da divulgação da doutrina. Então, isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção.